detenta, que virou símbolo da discussão ideológica sobre o 8 de janeiro, publicou um vídeo. A moça que pichou a estátua à justiça com batom lá em Brasília, na frente do Supremo Tribunal Federal, a cabeleireira para quem está nos acompanhando com imagem, tem muita gente que só nos ouve, né? A gente está mostrando agora a foto da Débora Rodrigues dos Santos, que é a cabeleireira presa. Ela está ali, olha só. Essa foto aí é de uma jornalista da Folha de São Paulo, que está sendo inclusive perseguida nas redes sociais. Eu nem vou falar o nome dela aqui, porque, enfim, né? Mas muita gente já sabe. Uma colega muito conhecida e uma fotógrafa profissional. Ela estava trabalhando ali, né? Então você imagina, você é um fotógrafo, um repórter fotográfico, o teu chefe, onde você gostaria de estar no domingo à tarde, dia 8 de janeiro? Em casa, né? Almoçando com a família, fazendo qualquer outra coisa. Mas não, tem um atentado contra as sedes dos 3 poderes em Brasília. O teu chefe te fala o seguinte: vai para lá. Você sai domingo da redação, se estiver de plantão, ou de casa, porque todo mundo foi chamado para trabalhar naquele domingo, quase todo mundo, e te colocam no meio da turba, né? Pedra, arma, pedaço de ferro, muita gente agindo ostensivamente e agressivamente contra os jornalistas que estavam lá. Ela se depara com aquela cena lá, se você quiser colocar de novo, Thiago, da pichação. Você é fotógrafo, pensa bem, você é fotógrafa. Diante de todo esse contexto, você percebe que você está presenciando ali um momento grave da história. Aí você vê essa imagem, aí o que você faz? Você desliga a câmera? Não, ela fotografou, né? É a profissão dela, né? Ela é fotógrafa. Ela fotografou. O que a Folha fez com a foto? A foto é boa, né? Publicou a foto. E aí agora estão caçando a família da fotógrafa como se ela fosse a responsável pela prisão da cabeleireira. Vejam só, né? A que ponto chegamos, né? Ridículo. Estão perseguindo a moça, perseguindo a família. Publicaram na internet dados privados dela, da família. Uma baixaria sem limite, né? E aí agora a cabeleireira presa gravou um vídeo. É um momento também muito propício para isso, né? Porque ela involuntariamente acabou virando um símbolo de uma discussão, né? Se é justo ou não é justo, se é justa ou não é justa a dosimetria para esse tipo de crime, né? Que não é só a pichação, o ministro Alexandre de Moraes explicou, né? Tem tentativa de golpe de Estado, tem formação de quadrilha, tem uma série de crimes que ela é acusada de ter cometido, que dão uma pena muito longa. Aí vem a pichação à estátua, o dano ao patrimônio público, cuja pena é pequena. E aí dizem o seguinte: estão vendo? Estão dando 14 anos porque ela pichou com batom a estátua da justiça. Você passar água lá, sai a pichação. Vejam se isso é justo. Não é isso, né? O dano ao patrimônio público é o mínimo da pena de 14 anos. O grave é o porquê ela estava lá, é o que ela estava fazendo lá e o que ela queria, qual era o objeto da presença dela lá. Essa é a avaliação da acusação. Ela não estava lá com o batom na bolsa e falou: vou passar um batom aqui na estátua. Não foi isso, né? Segundo a compreensão do Supremo Tribunal Federal. Mas como ela virou um símbolo dessa discussão, o advogado dela aproveitou o momento e, com a clara intenção de transformá-la ainda mais em vítima, ela gravou esse vídeo aí que a gente vai mostrar para vocês. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios
de fato muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, Excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela... Não, fica à vontade. Bom, entre as provas contra a Débora apresentadas pela Procuradoria-Geral da República está a declaração dela própria de que estava acampada em frente ao QG do Exército em Brasília na véspera dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Então, ela disse que foi fotografar os prédios em Brasília porque ela achou tudo muito bonito, né? E é bonito mesmo, né? Ela se hospedou no acampamento golpista em frente ao QG do Exército. Foi de ônibus para Brasília, se hospedou num acampamento na porta do Exército em que as pessoas pediam intervenção militar, né? Se juntou à turba, se juntou ao bando, se juntou à quadrilha que foi até a Praça dos Três Poderes, né? E lá estava fotografando os prédios, todos muito bonitos, né? E saiu do acampamento, foi fotografar, e aí alguém que tinha letra muito feia pediu para usar o batom para pichar a justiça, para pichar a estátua à justiça, né? Eu imagino que ela esteja sofrendo mesmo, tá longe, é uma moça jovem, né? Tá longe dos filhos, tá longe da família, né? E ela, os 14 anos são somados a partir desses crimes. Então vamos deixar a estátua de lado, certo? Esquecer que ela estava pichando a estátua. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito é um crime. Golpe de Estado é outro crime. Dano qualificado é outro crime. Associação criminosa armada é outro crime. Certo? E aí vem a deterioração do patrimônio tombado. Então, a estátua é a cereja do bolo, digamos assim, né? E aí, Paula Valdez, o que você... Eu tenho até medo de falar sobre esses assuntos, porque é tudo tão polarizado, eles levam Sim, tudo pra política totalmente, e não fica na questão de justiça. Exatamente. Mas eu acho assim, uma coisa, eu acho que tem que separar o joio do trigo, assim, tipo, uma coisa tudo que aconteceu naquele dia é crime, ponto. Né? Tipo, então não foi pacífico, foi depredação, o nome que vão dar pro crime, quantas penas são outras coisas. Outra questão que eu acho, a gente estava vendo as imagens e eu me lembrei, a gente estava falando de futebol antes, do que aconteceu com o Aranha no Grêmio. Que foi só uma menina que foram na casa dela por fazerem ofensas racistas. E essa única menina foram atrás da casa dela, foram pichar a casa dela, ameaçar a casa dela, ameaçar ela de morte e tal. E o próprio Aranha, eu me lembro que eu entrevistei ele e disse assim, pegaram uma pessoa pra mártir. Sabe quantos ao lado dela estavam fazendo as mesmas ofensas racistas contra mim? Então eu acho que tem isso. Obviamente a oposição tá se usando, acho que ontem o Kim Kataguiri também, lá na Câmara, acabou falando dela, levou um batom pra mostrar a arma e tal. Mas aí tem uma coisa que eu não consegui chegar a essa resposta. Se vocês tiverem... Hoje eu até estava questionando, entrevisto muito a doutora Ivana. Sim. E que ela é da justiça, desembargadora, tá muito acostumada com N questões. E eu me lembro que eu entrevistei a doutora Ivana sobre a manhinha do crime. Vocês lembram da manhinha? Então a gente teve o ciclista assassinado aqui em São Paulo, na frente do Ibirapuera. Vitor Medrado, né? Não sabia nem o que estava acontecendo. Parque do Povo, desculpa. E aí chegaram na manhinha do crime, em Paraisópolis, que teria tudo começado com ela. Ela era mandante de todos esses crimes na região envolvendo roubo de celular. E ela já tinha uma ficha criminal. E eu perguntei pra doutora Ivana, eu falei, por que de novo? Um tapa na nossa cara, de novo? Já podia estar presa, tá solta, tá fazendo isso, ela. É que nem aconteceu com a Deolane. Mulheres que têm filhos menores de idade, elas têm esse direito, como a Deolane, pode responder em liberdade, E hoje eu estava discutindo isso na redação, eu falei, essa mulher tem 2 filhos menores. Então eu não sei até que ponto, vira tudo uma loucura, porque tá tudo polarizado politicamente, aí tu tem medo de perguntar aqui e ali, e a pessoa vai dizer, mas é isso, né? Sim, mas é crime. Sim. Tá passando pano. Tá passando pano, não tá passando pano. Eu acho que acabou virando é isso que eu tô falando. Crime foi.
quais... O Rafael acabou de tipificar todos, né? Sim. Todos cometeram todos, né? Mas assim, não dá pra pegar um mártir, uma mulher que a gente tá falando, mãe de 2 filhos, se ela cometeu um crime, ela tem o mesmo direito que o Deolane, que é a mãe do crime também, de responder em liberdade, enfim. Mas eu acho que as coisas ficaram tão confusas que, de repente, até os próprios poderes teriam um dever, até, de vir falar com a sociedade e explicar para a sociedade que não é isso. O problema é que ela simplesmente pichou uma frase que foi dita por um ministro do STF. Aí fica tudo cada vez mais confuso e a gente fica, como jornalista, tendo que trabalhar com esses assuntos sem saber direito para onde ir, porque é uma, enquanto a gente tem, e a gente estava vendo na imagem, tantos outros, e que muitos devem estar em casa neste momento, alguns que foram reconhecidos e outros que não foram reconhecidos em casa neste momento. Eu acho que ficou tudo muito, muito embrulhado ali, sabe? E é importante ressaltar isso que a Paula está lembrando, que vingança não é justiça, né? Exatamente. Não é uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Ontem o Fabrício estava aqui, né? O meu vizinho. O Fabrício Naisky, sim. Opa, não é Fabrício. Você falou Fabrício, por isso que eu fiquei com na Z, dúvida. né? É Fabrizio. Fabrício. A mãe dele fica chateada quando fala Fabrício. É. E ele falou algo que eu gostei bastante, né? Quando ele fala sobre, vamos aplicar uma pena exemplar. Que ele é contra esse tipo de termo, né? Porque a pena tem que ser aquilo que ela é, né? E aí, nesse sentido, eu liguei hoje, a caminho aqui do Flow News, para o Dr. Conrado Gontijo, criminalista, a fim de falar sobre isso. E o doutor me contou um exemplo que um outro colega dele falou durante uma entrevista à Globo News. Eu achei um ótimo exemplo, que elucida um pouco o que está acontecendo com a Débora, que é essa mulher que pichou ali, né, que escreveu na estátua que fica em frente à Suprema Corte, lá em Brasília. O doutor Conrado Gontijo disse o seguinte exemplo, que ele ouviu de um outro colega em uma entrevista para a Globo News. Imagina que, na hipótese aqui, a gente está falando de um assalto ao banco. Então vai ter uma pessoa que vai render o gerente do banco, vai ter uma outra pessoa que vai arrombar o cofre, um terceiro elemento que vai pegar o dinheiro, vai colocar no malote, vai sair correndo para colocar esse dinheiro na van. E, eventualmente, você vai ter uma quarta pessoa que vai ficar na esquina, parado, só para sinalizar ao grupo que está dentro do banco se a polícia está passando naquela rua ou não. Se por acaso a polícia não passar na rua, aquela pessoa, eventualmente, ela pode nem ter cometido o crime. Você pode falar, é uma pessoa parada na rua. No entanto, considerando o contexto da história, a pessoa parada na rua, ela cometeu o crime. Ainda que ela não tivesse feito, entre aspas, nada, ela não pegou o gerente, ela não estourou o cofre do banco, ela não pegou o dinheiro do banco e colocou no malote. Era uma pessoa parada na rua. Mas dentro do contexto, ela é criminosa. Porque ela tinha um motivo para estar ali. Ela fazia parte daquele grupo. Ela está inserida no contexto. E isso é considerado no processo. Então, a partir desse exemplo, a gente pega essa mulher que a gente viu. Eu acredito no sofrimento dela como mãe. Eu acredito no sofrimento dos filhos dela, né? Que se vem afastado da mãe. No entanto, não há na legislação nada que diga que uma pessoa que é mãe, em cometendo um crime, não tem que responder por esse crime. Não, mas tem esse aspecto a que a Paula se referiu aí. Que eu ia falar isso agora. Que a condição em que ela vai responder pelo crime e que ela será penalizada, isso sim pode ser dissipado pelo fato de ser mãe de crianças pequenas, crianças que não conseguem... São dependentes dela. Se cuidar sozinhas. Então esse é um ponto. Agora, vamos falar assim, dado todo esse contexto, né? Primeiro, a gente parte de cada um, mas alguém acredita na história de que tinha uma pessoa que pediu para ela escrever, que a letra era feia? Não, e essa história de que estava fotografando o prédio também, não é assim, vamos imaginar aqui que você se envolve involuntariamente naquela confusão. O que você faz? Sai de lá, né? Sim. Vamos supor, a gente vai hoje a Corinthians e Palmeiras. Você tá chegando lá para assistir o jogo numa boa... Isso já aconteceu com todos nós aqui que fomos ao estádio em algum momento. De repente você se vê no meio de um princípio de quebra-pau. O que você faz? Você corre, Sai né? fora, né? Sim, a primeira coisa que você faz é sair fora dali, né? Você não... Não, que ela tá lá por esse objetivo, tá claro. Tanto que ela tava no acampamento, ela foi, enfim. A questão é o seguinte, né? O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino entendem que a pena que ela merece é uma pena de 14 anos. O doutor Conrado Gontijo disse que essa pena foi dada pela multiplicidade dos crimes. Então o Rafa citou muito bem aqui os crimes pelos quais ela responde. Então você pega as penas desse crime, você soma
E aí, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino entendem que 14 anos é a pena adequada. O que o Dr. Conrado Gontijo disse é que há uma outra maneira para você olhar para os mesmos crimes, que é, se crime A já está ali contemplado dentro do crime B que ela cometeu, você não soma as penas, porque senão a Débora, o elemento ali, no caso, né, a mulher ali, vai estar sendo punida 2 vezes. É isso que, na visão do Dr. Conrado Gontijo, a defesa deve buscar. E o próprio ministro da Suprema Corte, Luiz Fux, pediu vistas no processo também. Então me parece que ele discorda dessa somatória de penas. E eu acho que aqui aí sai de uma briga, de uma conversa política, e a gente vai conversar a partir do aspecto jurídico. Então assim, juridicamente, o que você entende que é melhor? Né? O que você entende que é mais justo? É somar as penas ou você entende que a sucessão de crimes que ela cometeu, uma pena já está dentro da outra. E se você soma o tempo que ela deve ficar afastada da sociedade, ela está sendo punida 2 vezes, né, pelos crimes. Então, essa é uma conversa jurídica. E aí o doutor Conrado Gontijo entende que há margem para a defesa dela brigar nesse sentido, Rafa. Agora, essa história de anistia... Aí a gente está falando de uma coisa que é absolutamente fantasiosa. Não há o mínimo cabimento, na minha avaliação, com as pessoas que eu conversei, pautar a anistia. Isso não existe. É que sabe o que eu acho também? Que eu acho que acaba batendo e essa discussão vira muito maior. Eu acho que tem a polarização política, em primeiro lugar, não tem como fugir, continua tendo, preso ou não preso, todo mundo correndo. Vai continuar essa polarização política no que vem, ponto. Tem a questão dos ministros do STF serem pessoas públicas hoje em dia, por nossa culpa, que estamos transmitindo tudo. Então, sabemos o rosto, sabemos o nome de ministros do STF, que antigamente a população não tinha acesso. Esses ministros do STF estão se expondo, tanto que tem a frase, o perdeu mané, então, eles estão indo em eventos políticos, estão se expondo de uma forma que antigamente não se expunham, ou seja, então dar a entender para o outro lado da questão que você então está desse lado e não do outro lado, e de certa forma é a justiça brasileira. Eles representam ali, né, a instância máxima da justiça brasileira. Mas eu acho que tem uma outra questão que pega, que é o seguinte, a gente está tratando, como a gente está falando do caso ciclista, diariamente, com uma falta de justiça no país absurda. Sim. Que a gente tinha que tratar com prioridade. Por que a gente não pode sair com o celular na mão? Por que qualquer um pode vir atirar na minha cabeça e morrer? Porque muitas vezes o bandido sai da delegacia e tu tá lá e ainda faz registrando um boletim de ocorrência contra ele. Então a gente tem uma injustiça tão grande no Brasil que a gente fica assim, não, mas só um pouquinho. As pessoas comuns, se olhando para elas e não olhando para, claro, o quanto absurdo, e se tivesse acontecido poderia ser, né, absurdamente para a democracia, enfim. Mas por que não estão resolvendo o problema, entre aspas, da população como um todo, todos os dias, com tanta vontade, com tanto fervor, com tanta rapidez? E eu acho que isso acaba pegando também. E aí, obviamente, pro lado que nesse momento é o lado que não é contemplado, isso acaba ganhando mais força também e mais voz, né? Por que na hora do dia a dia para defender a população não tem esse fervor e essa rapidez que se precisa da justiça? Então, acho que tem muitas linhas que acabam, é isso que eu falei, né? Aumentando ainda mais, colocando um holofote ainda maior nessa questão. Aí vira uma briga por anistia, vira uma briga por não sei o quê, uma polarização, o ministro tem também isso, falando. Ontem o voto do Alexandre de Moraes, 2 horas. Não. 2 horas. Eu tava assistindo. O Paulo, esse seu comentário... É pra ver, né? Assim, esse seu comentário é muito legal, Paula, porque também me dá a chance de dizer algo que quem acompanha aqui o Flow News às quintas-feiras, né, quando eu participo da bancada, algo que eu já comentei, que a sensação que eu tenho, e das pessoas que eu converso, e é claro que eu estou falando de uma bolha, mas me parece também que boa parte do nosso chat também acho que concorda com isso, é que os ministros da Suprema Corte vivem em um mundo que é acessível ali apenas para aquelas 11 pessoas. Que eles vivem dentro de uma realidade paralela, né, ao ponto de ministro criar o que... Será que foi o Estadão que batizou de Gilmar Palusa, né? E vários outros jornalistas reproduzem isso, porque o nome é ótimo, né? O ministro se sente à vontade para criar um evento em Portugal, e neste evento participam autoridades do campo jurídico, do campo político, e o país está aqui.
os ministros se sentem à vontade para dar entrevistas opinando, para falar muito além dos autos. Então, não precisa, me parece, ser um especialista em psicologia para olhar para aquelas figuras e entender que o ego delas, né, é maior do que o pé direito da Suprema Corte. A gente está falando de pessoas com um ego elevadíssimo, com pessoas que me parecem muito mais preocupadas em pensar no design da gravata, do lenço para presentear. Que é caro, inclusive. Muito deram caro. valor outro dia das gravatas. Acho que estava na casa ali de R$400 cada gravata, feito com dinheiro público, do que de fato se preocupar com problemas importantes da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele é provocado quando toca um aspecto jurídico da Constituição brasileira, que é absolutamente importante, né? Esse mundo paralelo da Suprema Corte, de alguma maneira, ele escorrega também para outros braços do judiciário. A gente falou aqui no Flow News há um tempo, né? Um juiz. Onde foi, Rafa? Será que foi em Recife? Que queria criar ali o que, como se fosse a Hollywood do judiciário daquela cidade, né? Que as pessoas fossem lá e vissem a fotografia dos juízes. Acho que foi, Você lembra que a gente falou sobre isso aqui? Da fama, a calçada da fama do judiciário local. Quer dizer, assim, de alguma maneira, e que sempre há exceções, mas quem cuida, os responsáveis pelo sistema jurídico do nosso país, nas mais diversas instâncias, vivem em uma realidade muito diferente da população que acorda todo dia para trabalhar. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.